Olá, começa agora pela sua rede TVC mais um programa Imagem e Sucesso, isso mesmo. E no programa de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o que é direito colaborativo. Você já ouviu falar sobre direito colaborativo? Nós vamos conversar com a Michele Garcia Franco de Godoy, ela que é advogada, especialista em direito civil, em processo civil e também direito colaborativo. Bem-vinda, Michele. Obrigada, Lúcia. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Imagine, a Michele é nossa parceira da revista Imagem e Sucesso e é sempre uma honra estar com ela, porque a gente sempre aprende muito. Michele, para a gente já começar o nosso assunto, direito colaborativo, o que é? O direito colaborativo, ele é a proposta de um método consensual para a solução de conflitos. A proposta do direito colaborativo é de que as partes, via de regra, apoiada por uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, como nós chamamos, com o apoio dessa equipe, possa tratar as suas emoções e trabalhar as questões relativas a esse conflito. Talvez seja esse o grande diferencial no direito colaborativo, desta equipe multidisciplinar? Esse é o grande diferencial. O que acontece? O direito colaborativo, ele pode ser utilizado nas diversas áreas do direito, mas ele surgiu na área do direito de família. Então, ele, via de regra, ele é mais utilizado na área de direito de família, mas nada impede que outras áreas, como as empresariais e trabalhistas, possa utilizar desse método. Tá, começou com a área de família, como e por quê, mais especificamente? O direito colaborativo surgiu, na verdade, com o nome de práticas colaborativas. Ele surgiu no direito norte-americano, a partir do momento que um advogado chamado Stuart Webb, ele percebeu todas as consequências negativas que um divórcio litigioso trazia para toda a família. Não dores, estresse, aquela conjuntura não só ali para o casal que estava envolvido no divórcio em si, mas principalmente para os filhos. Então ele começou a observar todas as consequências que acabava gerando para os filhos e para toda a família. Então, a partir daquele momento, ele rompeu com a advocacia da forma litigiosa e ele decidiu que ele só iria atuar de forma consensual, ou seja, fora do poder do judiciário. Então, ele criou as práticas colaborativas e, alguns anos mais tarde, uma psicóloga chamada Peg, ela trouxe outras características, ela trouxe essa ideia da equipe multidisciplinar. Para quê? Para trazer um apoio emocional para os envolvidos, não só ali para o casal em separação, mas também, sendo o caso, para os filhos ou adolescentes, trazendo a figura do neutro infantil e também trazendo a figura de um neutro financeiro. Entendi. Por que nós chamamos de neutro? Porque esses profissionais, eles são utilizados para a família. Então, eles vão trazer um apoio e o neutro financeiro, voltando à questão do financeiro, quando nós temos aí o rompimento da relação familiar... Que é onde normalmente se pesa bastante. Nós temos prejuízos emocionais e prejuízos financeiros. Então, esse especialista financeiro, ele vem para auxiliar toda a família com um olhar de fora, sobre as questões financeiras ali da família e para ajudar na composição de um acordo. Esclarecer situações como vendemos ou não vendemos a casa da família, o que fazemos com investimentos, com previdência privada, ou nós temos um financiamento, a casa está financiada, temos dívidas. Então, a partir da ideia também das partes do casal que está ali separando, ele vai ajudar a esclarecer as diversas situações e quais as consequências daquelas situações. E de uma forma aí mais tranquila mesmo, diminuindo esse estresse que normalmente acontece. Esse é o principal objetivo, praticamente. Exatamente. E duas figuras que são bem importantes são os profissionais da área da saúde emocional, que podem ser psicólogos, terapeutas, até um psiquiatra, que esses profissionais estão ali diretamente para ajudar o casal. Então,
cada um dos envolvidos tem o seu profissional que vai ajudá-los. Ambas as partes. Isso. Então, vamos supor, eu tenho um casal hétero, um homem e uma mulher. Eu vou ter um psicólogo ou um psiquiatra ou terapeuta apoiando a mulher e eu vou ter um outro profissional apoiando... Duas equipes. Nós vamos ter duas uma equipe, mas eu tenho dois vamos supor, psicólogos, né? 2 profissionais da área da saúde emocional, um para cada um dos cônjuges, né? Se nós tivermos os filhos, então a gente traz o neutro infantil, que também é da área da saúde emocional, e havendo a necessidade, o neutro financeiro. Isso dentro da área de família. Quando vai para a área empresarial, a dinâmica é a mesma? A ideia é a mesma, né? Conforme a necessidade, nós trazemos então os profissionais para compor essa equipe. Dentro de cada realidade consegue-se esses profissionais. Isso, a ideia é que a gente sempre trabalhe com os advogados colaborativos, cada parte tem o seu advogado colaborativo e esses profissionais que vão fazer parte dessa equipe multidisciplinar, eles também devem ter uma capacitação colaborativa, porque o modo de atuação colaborativa, ela é diferente do modo como o advogado age no seu dia a dia. Convencional. A gente vai continuar falando sobre isso no nosso segundo bloco, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas é claro, eu continuo esperando você. Olá, estamos de volta com o nosso programa Imagem e Sucesso aqui pela rede TVC. Eu sou a Lúcia Almeida e é com muito prazer que hoje nós estamos recebendo aqui a Michele Garcia Franco de Godoy, ela que é advogada, especialista em processo civil e também direito colaborativo. E está explicando um pouquinho pra gente como funciona o direito colaborativo, porque ainda não é uma prática muito comum no Brasil, né, Michele? Infelizmente ainda não. Embora as práticas colaborativas existam aí nos Estados Unidos desde a década de 90, no Brasil chegaram aqui por volta ali de 2011, 2012, e é uma prática que está se iniciando. Estamos engatinhando. Michele, quais as vantagens de eu contratar um advogado que tem essa prática, né, que atue como advogado colaborativo? Então, tem vários pontos que são bem importantes aqui. Os advogados colaborativos, os profissionais colaborativos, eles trabalham, nós trabalhamos de uma forma mais humanizada, digamos assim, porque a nossa intenção é justamente acolher as emoções que as partes, que a família está ali passando. Pode ser num divórcio, eu posso ter também um problema empresarial familiar. A maioria das empresas limitadas são empresas familiares, então nós temos muitos conflitos internos ali. Então, os doutrinadores das práticas colaborativas, eles perceberam que 80% das questões envolvidas num divórcio, elas são emocionais. Então, nós percebemos que faz muito sentido trabalhar essas questões emocionais para que a gente possa ter um acordo que realmente ele seja sustentável ao longo do tempo e de uma forma que as pessoas possam conviver com este acordo. Que seja bom para os dois lados. Exato, a gente tem que pensar na família como um todo. Então, a gente usa o termo que é um ganha-ganha. Não é simplesmente uma negociação. Então, a ideia é diferente de uma mediação, porque acaba sendo uma mediação, mas não é a mediação pela mediação. Talvez pela equipe multidisciplinar envolvida ali. O que acontece as práticas colaborativas ou durante o procedimento colaborativo, a gente pode ter a figura de um mediador, a gente traz um mediador para dentro do procedimento. Ele vem somar essa equipe. Para resolver ali uma determinada questão que está sendo muito difícil de trabalhar. Entendi. Então, o mediador vem, trabalha essa questão ou as questões que forem necessárias e justamente para ajudar na formatação deste acordo. Ou seja, para cada situação, para cada processo,
monta-se uma equipe, de acordo com a necessidade mesmo. De acordo com a necessidade. Nós temos grupos de estudos, né? Então acaba tendo uma interação entre os profissionais, mas é muito importante também que haja uma conexão daquelas pessoas que estão ali envolvidas com o determinado profissional que vai ali lhe atender nas suas condições emocionais. Entendi. Em termos de agilidade, é mais rápido? É muito mais rápido que o processo judicial, né? Por quê? O procedimento colaborativo em si, ele tem uma duração ali de 4 a 12 meses. E no processo judicial, a gente tem uma média aí de 3 anos para você ter a sentença de primeiro grau. Então, o que acontece? Você tem uma sentença, aí cabe recurso de apelação para o tribunal e cabe ainda recurso para os tribunais superiores. Que vai se estendendo. Vai se estendendo. E isso de uma forma bem resumida, né? Porque existem algumas situações que cabem outros tipos de recursos. Se nós somarmos simplesmente os tempos, os prazos de recursos que o Código de Processo Civil nos traz, isso já dá 1 ano, né? Então, isso você ainda conte... o tempo que o processo fica em cartório, o tempo que ele fica em gabinete para o juiz analisar, depois é devolvido ao cartório, mais a intimação das partes. Então, realmente, a prestação jurisdicional, ela chega, mas ela chega, eu penso que talvez tardia em relação ao momento que aquela família ali está passando, né? Entendi. O teu escritório, ele atua dentro de todas essas áreas, mas sempre dentro do direito colaborativo. Então, o direito colaborativo hoje, para mim, é a forma que eu prefiro atuar, no sentido de que eu sempre aconselho os clientes a utilizarem de meios desse meio. Porém, o direito colaborativo ele não é muito conhecido e as pessoas ainda não se utilizam muito desse método. As pessoas ainda são meio aversivas? Elas, como... Tudo o que é desconhecido... Tudo que é novo, né? Tudo que é novo gera um certo desconforto. Mas algumas pessoas realmente são mais abertas, que aceitam passar por esse procedimento, percebem que realmente ele é muito mais... humanizado e viável sobre vários aspectos. Sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto de tempo... sobre o aspecto da relação familiar, né? Com menos dor. Com menos dor. Muito bem, a gente segue essa conversa no nosso terceiro bloco aqui com a Michele, advogada, falando sobre direito colaborativo, tá bom? Eu espero você. Olá, estamos de volta com o nosso programa Imagem e Sucesso aqui pela Rede TVC. Estamos conversando com a Michele Garcia Franco de Godoy, ela que é advogada, especialista em processo civil e também direito colaborativo. Guarde bem este nome, direito colaborativo, porque é uma prática que vem para humanizar, que vem para ajudar na agilidade dos processos, seja no processo de direito de família, empresarial, institucional, em todas as áreas. Isso. Michele? Exatamente. Ele é uma proposta, é um método que se encaixa nas várias áreas do direito. Basta apenas que as pessoas estejam abertas a essa nova modalidade de solução de conflitos. E eu acho que é bacana a gente deixar claro para as pessoas que ele é totalmente legalizado, né? Ele está totalmente dentro da prática do direito. Exato. O novo Código de Processo Civil e também o Conselho Nacional de Justiça viabilizam a adoção de outros meios, de meios alternativos de solução de conflito. O que quer dizer isso? Que o judiciário não é a única via. Então, o direito colaborativo ele vem justamente para isso, ele vem para somar e ele vem para ajudar as pessoas a solucionar os seus conflitos. Claro, ele não é cabível em todas as famílias, não é cabível em todas as situações, mas ele pode ser adotado em muitos conflitos. Na maioria deles, dá para se dizer? Eu creio que sim, principalmente quando nós temos aí as relações familiares. Então ele está aí ao lado da mediação, ao lado da conciliação, e a ideia é justamente essa. Enquanto no Poder Judiciário ele vai analisar os fatos
né, e sob os fatos o juiz vai aplicar a lei. No direito colaborativo, obviamente que os advogados estão ali para dar o apoio jurídico necessário às partes envolvidas, a toda aquela família, obviamente proteger os interesses dos seus clientes, mas que isso seja sempre convergente no sentido de ter uma relação familiar estabilizada, harmônica, e que a gente consiga ali proteger principalmente os interesses dos menores, que haja e dos um bom adolescentes. senso e um equilíbrio e que todo mundo saia, entre aspas, satisfeito, né? Michele, fala um pouquinho, curiosidade, como que o direito colaborativo chegou no teu mundo de direito? Então, assim, no dia a dia da prática, né, da advocacia, a gente percebe que a morosidade do Poder Judiciário acaba trazendo uma ineficiência, né? Porque a decisão chega e chega tardia. E muitas vezes o que acontece, por mais que a pessoa ganhe o processo, ela não estará satisfeita. E por que ela não estará satisfeita? Porque o processo, às vezes, acaba sendo utilizado como muleta, que a gente usa essa expressão no direito. Porque as questões emocionais ali envolvidas não são levadas em consideração. Muitas vezes a pessoa ela precisa ser ouvida, ela quer ir lá, ela quer ir na audiência, ela quer falar. Só que, às vezes, aquilo que ela quer falar não é necessário para o processo. Então, o juiz não vai ouvir aquilo. É a grande sacada, né, do direito colaborativo. Exatamente. É esse ouvir, é esse conversar, é esse realmente achar a melhor solução para ambas as partes. Eu penso que nós podemos traduzir a questão do direito colaborativo como abertura, o diálogo. Porque a partir do momento que nós estabelecemos um diálogo e que cada um pode falar, mas também a partir do momento que eu falo, o outro me escuta. Então, é a partir disso que eu passo a conhecer os interesses, né, as dores, as angústias. Isso é muito interessante, porque na maioria das vezes, dentro desses conflitos, a gente não vai conseguir ouvir e nem falar. Né? Daí a importância desses profissionais capacitados, gabaritados, para estarem fazendo esse trabalho junto. Porque muitas vezes, por trás de uma determinada posição em relação a uma determinada situação, vamos supor, a uma casa, a um carro ou a um valor, nós temos às vezes a necessidade de um reconhecimento, por exemplo, né? Um reconhecimento daquilo que uma mãe fez, valor, né? Ou que uma esposa fez. Então são outros valores. E que muitas vezes isso acaba sendo levado para uma questão monetária. Só que essa questão monetária, ela não vai suprir uma questão emocional. Nem a médio prazo, nem a longo prazo. Pelo contrário, vai causar um dano maior ainda, né? Então, às vezes, a pessoa ali naquele momento, ela recebeu talvez uma decisão ali que lhe seja favorável e que no momento de euforia ela acatou e ficou feliz. Mas, com o passar do tempo, ela vê que aquilo, na verdade, não era o ideal. Não era o ideal, porque não era aquilo que ela estava buscando. Ela buscava, às vezes, uma palavra, dentro do direito colaborativo, o processo vai caminhando até que chegue-se a um consenso. Até que chegue a um consenso em relação a tudo aquilo que está sendo discutido. O procedimento colaborativo se utiliza ali de vários instrumentos, mas enfim, pelo tempo a gente não tem condição de falar, mas nós trabalhamos com uma carta de missão, nós trabalhamos, né, com um pacto inicial em que as pessoas assinam ali a sigilosidade, confidencialidade, não litigância, ou seja, enquanto nós estamos aqui nesse procedimento, nós não vamos ao Poder Judiciário, nós vamos terminar aqui, né? Vamos tentar obter um acordo. E aí, quando termina aqui, vai-se ao Poder Judiciário somente para pegar a assinatura do juiz. Então, mais ou menos isso. Em alguns casos, nos casos que nós temos menores ou pessoas interditadas, aí há necessidade de homologação do Poder Judiciário. Mas quando nós temos
pessoas maiores e capazes, não há essa necessidade. Nem essa necessidade. A gente resolve tudo de forma extrajudicial mesmo. Realmente é mais rápido. Muito mais rápido. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, por permitir, né, que a gente chegue até você e te faça companhia. Obrigada pela sua companhia também. Michele, muito obrigada. Eu que agradeço, Lúcia. Agradeço a todos. Fique com Deus e até semana que vem.